Quando bateram na porta dela durante o furacão, Helena sabia que era impossível. Ninguém sobreviveria lá fora. Mas as batidas continuavam. 3 batidas. Pausa. 3 batidas de novo. E aquela voz pedindo: "Deixa eu entrar." Hoje você vai descobrir o que realmente aconteceu no ciclone Catarina de 2004, o único furacão do Brasil. 2 histórias, 2 experiências completamente diferentes. Uma de terror natural, outra de algo muito pior. Apague as luzes, coloque os fones. Se você tem coragem, fique comigo. Primeiro relato. Quando a última parede da sala começou a rachar, foi aí que eu entendi que a gente não ia sobreviver. O barulho era ensurdecedor. O vento uivava como 1000 demônios do lado de fora. A chuva martelava o telhado com tanta força que parecia metralhadora. E aquela rachadura, aquela maldita rachadura na parede crescendo, se abrindo como uma boca pronta para nos engolir. Minha esposa Carla segurava as crianças no canto mais seguro que a gente tinha encontrado. O Pedrinho de 6 anos chorava baixinho. Júlia de 4 nem chorava mais. Só olhava pro nada com aqueles olhos arregalados. E eu ali parado, olhando aquela rachadura crescer, pensando: é assim que a gente morre. Deixa eu voltar pro começo. Deixa eu te contar como a gente chegou naquele inferno. Meu nome é Ricardo Tavares. Tenho 43 anos. Era técnico em refrigeração. Trabalhava por conta própria em Torres, litoral norte do Rio Grande do Sul. Vida simples, vida boa, até o dia 27 de março de 2004. Naquele sábado de manhã o céu tinha uma cor esquisita. Sabe aquele verde acinzentado, meio amarelado? Nunca tinha visto nada igual. O mar estava revolto desde sexta. As ondas vinham com uma força absurda. Mas ninguém esperava o que viria. A previsão do tempo falava de temporal. Ventos fortes, chuva pesada. Normal para o outono no sul. A gente está acostumada. Temporal aqui é rotina. Mas não falavam da palavra furacão, ciclone, nada disso. Por volta das 10 horas da manhã, começou a ventar. Forte, muito forte. As árvores dobravam até quase tocar o chão. Telhas começaram a voar. Eu estava em casa, dia de folga, quando a luz caiu. "Carla!" eu gritei. "Traz as crianças para a sala. Fecha todas as janelas dos quartos." Ela veio correndo. O Pedrinho e a Júlia atrás. Os 2 assustados. O vento já fazia aquele barulho, aquele uivo, como se a casa inteira fosse ser arrancada do chão. "Rick, que está acontecendo?" A Carla me perguntou. Eu vi o medo nos olhos dela. "Não sei, amor, mas a gente fica aqui dentro, longe das janelas." 11h30 da manhã. O inferno começou de verdade. O vento, meu Deus do céu. O vento era uma coisa viva. Uma criatura, um monstro. Ele não soprava, ele atacava, ele queria destruir, arrancar, matar. As janelas começaram a tremer. Aquele barulho de vidro vibrando, prestes a explodir. Eu peguei os colchões dos quartos e encostei nas janelas da sala, improvisando, tentando proteger. "Rick, a televisão!" A Carla gritou. Eu olhei. A TV que estava em cima da rack deslizava. A casa inteira tremia. Balançava como se estivesse num terremoto. Corri e segurei a TV antes que caísse em cima das crianças. "Todo mundo pro corredor." Eu ordenei. Agora. O corredor era o lugar mais seguro, sem janelas entre as paredes estruturais. A gente se apertou ali, os 4, sentados no chão. 12h. O telhado começou a ir embora. Pedaço por pedaço. A gente ouvia as telhas sendo arrancadas, madeiras quebrando. E aquele vento maldito entrando pela casa, ganhando espaço, invadindo. "Papai, eu estou com medo." O Pedrinho chorava. "Eu sei, filho, eu também. Mas a gente vai ficar junto." A gente vai ficar junto." Mentira. Eu estava apavorado, mais do que ele.
porque eu sabia que a casa não ia aguentar. 1 hora da tarde, metade do telhado tinha ido embora. A chuva entrava aos baldes, o vento entrava com força total. A sala, os quartos, tudo alagando. A água subia rápido, muito rápido. A gente precisa sair. A Carla gritou por cima do barulho. Sair para onde? Eu gritei de volta. Lá fora é pior. Tem telha voando, árvore caindo. A gente morre em segundos. Ela sabia que eu estava certo, mas ficar também era morrer devagar. 2 horas. A água já estava na altura do joelho. Dentro de casa, o vento uivava pelos buracos do telhado. E foi nesse momento que eu vi a parede da sala, a parede principal, estrutural, a que segurava metade da casa. Uma rachadura, fina, quase imperceptível, mas crescendo. Não, não, não. Eu sussurrei. O que foi? A Carla perguntou. Ela viu meu rosto. Ela entendeu. Rick, o que foi? A parede. Apontei. Está rachando. Ela olhou. Os olhos dela se arregalaram. As crianças não. Entendiam. Mas nós dois sabíamos o que aquilo significava. Se aquela parede caísse, a casa inteira vinha abaixo, com a gente dentro. 3 horas da tarde, a rachadura tinha crescido. Agora era visível, grossa, profunda. Subia do chão até o teto. A parede gemia, rangia, lutando para ficar de pé contra a força do vento. A gente precisa rezar, a Carla disse, lágrimas descendo pelo rosto dela. A gente precisa rezar muito. E a gente rezou, ali no corredor alagado, segurando as crianças, rezando todas as orações que a gente sabia e algumas que a gente inventou na hora. O Pedrinho começou a vomitar, do medo, do balanço da casa, do som, aquele som que não parava nunca, aquele uivo constante que ia enlouquecer qualquer um. A Júlia tinha parado de reagir, os olhos abertos, mas ausente, como se a mente dela tivesse ido para outro lugar para se proteger. 3h30. A rachadura era enorme. Dava para ver através dela, ver o lado de fora, ver o inferno de vento e chuva e destruição. Carla, eu disse tentando manter a voz firme. Se a parede cair, se a casa começar a desmoronar, a gente corre, entendeu? A gente pega as crianças e corre para fora. Não importa o que tiver lá fora. A gente corre. Para onde? Ela perguntou, a voz dela quebrada. Qualquer lugar. A casa do vizinho, o mercado, qualquer coisa que ainda esteja de pé. Mas a gente sabia. Não tinha lugar seguro. O mundo inteiro estava sendo destruído. A gente podia ouvir vidros quebrando, estruturas desmoronando, carros sendo arrastados. Era o apocalipse. 4 horas. A rachadura agora tinha quase 1 palmo de largura. Pedaços de reboco caíam. A parede se curvava para dentro. Os tijolos começavam a se soltar. E foi nesse momento que aconteceu algo que eu nunca vou esquecer. A Carla começou a rir. Não era uma risada normal. Era algo histérico, desesperado. Ela ria e chorava ao mesmo tempo, abraçada nas crianças. Carla, eu segurei o rosto dela. Carla, olha para mim. Mas ela não parava de rir. Os olhos dela vazios. Ela tinha quebrado. A mente dela não aguentou. Amor, eu segurei ela mais forte. Fica comigo, por favor, fica comigo. O Pedrinho puxou minha camisa. Papai, a mamãe está doente? Como é que eu explicava para o meu filho de 6 anos que a mãe dele tinha enlouquecido de tanto medo? 4h30. O barulho mudou. Não era mais só vento. Era algo diferente. Como se o ar inteiro tivesse ficado mais pesado, mais denso. E então eu entendi. O olho do ciclone tinha passado. A segunda metade estava chegando. E ia ser pior que a primeira. A Carla parou de rir. Ela olhou para mim com uma clareza súbita nos olhos. Rick, eu te amo. Sempre amei. Se a gente morrer hoje, quero que você saiba disso. A gente não vai morrer. Eu menti mais uma vez. A gente vai sobreviver pelos meninos.
A gente tem que sobreviver. Mas naquele momento, olhando aquela parede prestes a ceder, sentindo a casa inteira tremer, eu não acreditava nas minhas próprias palavras. 5 horas, o vento voltou com força total, vindo da direção oposta agora, e aquela parede, aquela última parede que segurava tudo, começou a ceder. Primeiro foi um tijolo, depois outro, depois uma seção inteira começou a desmoronar. Corre! Eu gritei. Corre agora! Peguei a Júlia no colo, a Carla agarrou o Pedrinho e a gente saiu correndo pelo corredor, enquanto a parede desabava atrás de nós. O barulho era ensurdecedor, o chão tremia, a casa inteira estava desmoronando. A gente atravessou a cozinha, pulou por cima dos móveis caídos, a água até o joelho, dificultando cada passo. A porta dos fundos. A gente tinha que chegar na porta dos fundos. Um pedaço do teto caiu bem na minha frente. Por centímetros não me acertou. A Júlia gritava no meu ouvido. A Carla vinha atrás arrastando o Pedrinho. Ali, eu apontei. A porta. A gente saiu pro quintal. E foi aí que eu vi o verdadeiro inferno. Torres não existia mais. Pelo menos não a cidade que eu conhecia. Tudo destruído. Árvores arrancadas pela raiz, casas destelhadas, carros virados, postes caídos, fios por todo lado. E o vento, meu Deus, o vento lá fora era pior que dentro de casa. Ele me empurrava, me puxava, tentava me arrancar do chão. Pro abrigo, eu gritei, apontando para a escola municipal que ficava a 2 quadras. Era o ponto de evacuação. A gente começou a correr, ou tentar correr, porque o vento não deixava. Cada passo era uma luta. A chuva cegava, os detritos voavam. Uma telha passou tão perto da minha cabeça que eu senti o ar se mover. O Pedrinho caiu. A Carla o puxou de volta. Ele estava sangrando do joelho, mas não tinha tempo para parar. Primeira quadra, 50 metros que pareciam quilômetros. Uma árvore caiu bem na nossa frente, bloqueando o caminho. A gente teve que desviar, entrar numa rua lateral, mas a água ali estava mais alta, quase na cintura. A Júlia escorregou do meu colo, mergulhou na água. Eu desci e peguei ela em pânico. Ela cuspia água, tossindo desesperadamente, mas viva, ainda viva. Segunda quadra. A escola já estava visível. Um prédio de concreto, sólido, sobrevivendo à tempestade. Tinha outras pessoas, correndo também. Todo mundo buscando abrigo. Todo mundo com a mesma expressão de puro terror. 20 metros, 10 metros, 5. A gente entrou pela porta principal e desabou no chão, encharcados, feridos, traumatizados, mas vivos. O ginásio da escola estava lotado. Devia ter umas 200 pessoas ali. Famílias inteiras. Crianças chorando. Adultos em estado de choque. A Carla abraçou as crianças e desabou a chorar. Um choro profundo, de alívio, de trauma, de tudo junto. Eu só ficava ali, sentado no chão frio, tremendo. Não de frio, mas de tudo que a gente tinha passado. O ciclone continuou por mais 3 horas. A gente ficou ali naquele ginásio, ouvindo o mundo ser destruído lá fora, rezando para que aquele prédio aguentasse, para que aquelas paredes não rachassem como as da nossa casa. E elas aguentaram. Quando o sol nasceu no domingo, a gente saiu para ver o estrago. Torres parecia uma zona de guerra. Mais de 1000 casas destruídas, milhares de pessoas desabrigadas. A cidade inteira precisaria ser reconstruída. Nossa casa, quando a gente voltou para ver, não existia mais. A parede tinha levado metade da estrutura junto. O resto tinha desabado por completo. Era só escombros. Se a gente tivesse ficado mais 5 minutos, a gente teria morrido ali. Hoje, 21 anos depois, eu ainda acordo de madrugada quando ouço vento forte. Meu coração dispara, minhas mãos tremem. Eu volto para aquele corredor, olhando aquela rachadura crescer.
A Júlia desenvolveu medo de chuva. Qualquer tempestade, ela entra em pânico. Mesmo morando em São Paulo agora, onde não tem furacão, o Pedrinho nunca mais foi o mesmo. Aquela criança alegre morreu naquele dia. Ele cresceu calado, fechado, carregando um trauma que nenhuma terapia conseguiu curar completamente. A Carla, minha Carla, ela finge que está bem, mas eu vejo nos olhos dela. Eu reconheço aquele olhar de quem viveu o inferno e nunca conseguiu voltar completamente. O ciclone Catarina foi oficialmente o único furacão já registrado no Brasil. Ventos de mais de 150 quilômetros por hora, mais de 500 milhões de reais em prejuízos. Mas para mim não é estatística, não é história para contar em bar. É o dia em que eu aprendi que a natureza não liga para nós. Somos insignificantes diante da fúria dela. E quando as pessoas reclamam de chuva, de vento, de temporal comum, eu não digo nada. Mas penso, vocês não sabem o que é vento de verdade. Vocês não sabem o que é olhar para uma parede rachando e saber que vai morrer. Porque eu sei, eu vi, eu senti na pele. E até hoje, quando olho para o céu e vejo aquela cor esquisita, verde acinzentado, meio amarelado, meu corpo inteiro trava e eu volto para março de 2004, pro dia em que o céu caiu sobre Torres. E aí, o que você achou da história do Ricardo e sua família? Foi tenso, né? Comenta aqui embaixo se você conseguiria manter a calma numa situação dessas. E se você está gostando do vídeo, não esquece de deixar o like. Agora prepara, porque a segunda história é ainda mais perturbadora. Segundo o relato, tinha algo batendo na porta. Não era o vento. Eu conhecia o som do vento. Morava ali há 10 anos. Já tinha passado por dezenas de temporais. Aquilo era diferente. Era proposital. Era ritmado. 3 batidas. Pausa. 3 batidas de novo. E o pior, o que me deixava paralisada de medo ali no meio da sala alagada, era que entre as batidas eu ouvia uma voz. Deixa eu entrar. Fraca, abafada pela tempestade, mas clara o suficiente. Por favor, deixa eu entrar. Mas não podia ter ninguém lá fora. Era impossível. O vento estava arrancando árvores pela raiz. Quem saísse na rua agora ia morrer em minutos. Então o que, ou quem, estava do outro lado daquela porta? Meu nome é Helena Medeiros. Tenho 38 anos. Sou professora de História numa escola estadual em Araranguá, sul de Santa Catarina. E o que eu vou contar para vocês vai parecer loucura, delírio de alguém que passou tempo demais sozinha no meio de uma tempestade. Mas eu juro por tudo que é sagrado, que aconteceu exatamente como eu vou relatar. 27 de março de 2004, um sábado que começou estranho. O céu tinha uma cor que eu nunca tinha visto. Esverdeado, pesado, opressivo. E o ar estava diferente, denso, como se alguma coisa invisível tivesse preenchido o espaço ao nosso redor. Eu morava sozinha numa casa pequena no centro da cidade. 2 quartos, sala, cozinha. Nada de luxo, mas era minha, comprada com suor depois de anos juntando dinheiro. Naquela manhã eu acordei com uma sensação ruim. Aquela coisa no peito, sabe? Aquele aperto, como se alguma coisa ruim fosse acontecer. Liguei a TV, assisti o jornal. Previsão do tempo falava de temporal forte, mas nada demais. Nada que deixasse a gente alarmada. 10 horas da manhã. Começou a ventar. Eu fechei todas as janelas. Tranquei as portas. Peguei velas porque sabia que a luz ia cair. Enchi garrafas com água, preparei comida fria, rotina de quem mora no sul e está acostumada com temporal. 11 horas. O vento ficou mais forte, muito mais forte que o normal. As árvores da rua dobravam até quase tocar o chão. Folhas e galhos voavam. Alguns vizinhos já corriam para a rua tentando prender telhas, amarrar portões. 12:00. A luz caiu, como eu esperava. Acendi as velas, liguei a rádio à pilha
E foi aí que ouvi os locutores falando com voz alterada. Procurem abrigo imediatamente. Um ciclone está se formando. Ventos podem ultrapassar 150 quilômetros por hora. Repito, procurem abrigo. Ciclone. Essa palavra não existia no nosso vocabulário. Aquilo era coisa de outro país, de filme americano. Não era coisa que acontecia no Brasil, mas estava acontecendo. 1h da tarde, minha casa começou a tremer. Literalmente tremer como se estivesse um terremoto. O barulho era inacreditável. O vento não uivava. Ele rugia, como um animal gigante furioso tentando entrar. As janelas vibravam. Eu via o vidro se curvando para dentro, prestes a explodir. Corri e coloquei colchões contra elas. Empurrei móveis. Criei uma barricada improvisada. 2 horas. O telhado começou a ir embora. Eu ouvia as telhas sendo arrancadas uma por uma. E então, a chuva começou a entrar. Não era chuva normal. Eram jatos d'água com tanta pressão que machucavam a pele. 3 horas. Metade da casa já estava alagada. A água entrava por todos os lados. Pelo teto, pelas frestas das portas, pelas janelas. Eu desisti de tentar parar. Era impossível. Só peguei minhas coisas mais importantes, documentos, fotos, celular, e coloquei tudo dentro de sacos plásticos. 3h30. Eu estava no corredor, o lugar mais seguro da casa, sentada no chão com água até o joelho, ouvindo meu mundo ser destruído ao redor. E foi aí que comecei a ouvir os gritos. No começo, achei que estava imaginando que era o vento fazendo barulhos estranhos, mas não. Eram gritos de verdade. Vozes humanas. Gente pedindo socorro lá fora. Eu cheguei até a janela do quarto, limpei o vidro embaçado e olhei para a rua, mas não conseguia ver ninguém. Só o caos da tempestade. Árvores caídas, carros virados, água correndo como se fosse um rio. Mas os gritos continuavam. Múltiplas vozes, homens, mulheres, crianças, todos gritando ao mesmo tempo. Uma cacofonia de desespero, misturada com o rugido do vento. 4 horas. Os gritos pararam de repente. Um silêncio estranho tomou conta. Não silêncio completo, porque o vento continuava. Mas as vozes humanas sumiram, todas de uma vez, como se tivessem sido cortadas. E foi nesse silêncio que eu ouvi pela primeira vez as batidas na porta. Eu gelei. Meu primeiro pensamento foi que algum vizinho precisava de ajuda, que alguém tinha ficado preso lá fora e estava batendo na minha porta procurando abrigo. Fui até a porta, coloquei a mão na maçaneta, mas antes de abrir algo me deteve. Um instinto, um sexto sentido dizendo: não abre. Quem é? Eu gritei por cima do barulho do vento. Nada. Esperei. A mão ainda na maçaneta, o coração batendo rápido demais. 3 batidas de novo, exatamente no mesmo ritmo, no mesmo tom. Quem está aí? Eu gritei mais alto, e então veio a voz. Deixa eu entrar. Era uma voz de homem, mas havia algo errado nela, algo que eu não conseguia identificar. Era como se viesse de muito longe, de um lugar profundo, distorcida de alguma forma. Quem é você? Eu perguntei ainda sem abrir. Por favor, deixa eu entrar. A mesma frase, com o mesmo tom, como se fosse uma gravação tocando. Eu olhei pelo olho mágico da porta, mas não conseguia ver nada. O vidro estava embaçado. A chuva martelava do lado de fora. Era impossível distinguir qualquer forma. Me diz quem você é primeiro. Eu insisti. Silêncio. Longos segundos de silêncio quebrados apenas pelo vento. E então, 3 batidas de novo. Deixa eu entrar. Algo no fundo da minha mente, algum instinto primitivo de sobrevivência gritava: não abre essa porta. Mas ao mesmo tempo, e se fosse alguém de verdade precisando de ajuda? E se fosse um vizinho, uma criança, alguém que ia morrer lá fora se eu não ajudasse? Eu respirei fundo e decidi, ia abrir.
Ia ver quem era. Ia ajudar se fosse alguém de verdade. Minha mão girou a maçaneta, mas antes que eu pudesse puxar a porta, ela se abriu sozinha, arrancada pela força do vento. E do outro lado, não tinha ninguém. Absolutamente ninguém. Só a tempestade, o vento, a chuva, a rua destruída. Mas nenhuma pessoa, nenhuma figura humana, nada. O vento invadiu minha casa com força total. Derrubou um vaso que estava na mesa da sala, espalhou papéis, apagou as velas. Eu lutei contra o vento para fechar a porta de novo. Empurrei com toda a força que eu tinha, tranquei, encostei uma cadeira, minhas mãos tremendo. Voltei para o corredor, sentei no chão, tentando processar o que acabava de acontecer. Tinha ouvido batidas, tinha ouvido uma voz, mas não havia ninguém lá. 5 horas. O vento começou a diminuir levemente, ou talvez fosse o olho do ciclone passando. Eu não sabia. Estava confusa demais, assustada demais, e então ouvi de novo, mas dessa vez vindo de outro lugar. Batidas na janela do quarto. Levantei devagar, cada músculo do meu corpo tenso. Fui até o quarto, a janela com o colchão encostado, e ouvi claramente 3 batidas. Deixa eu entrar. A voz vinha de lá, do outro lado do vidro. Mas como? Como alguém podia estar ali? Minha janela ficava a quase 2 metros do chão. Era impossível alguém alcançar de fora. Tirei o colchão devagar, limpei o vidro com a mão e olhei por uma fração de segundo. Eu juro que vi algo. Não uma pessoa completa, mas uma silhueta, uma forma humana, desfocada, como se fosse feita de água ou ar. E ela me olhava. Eu sentia que me olhava mesmo sem conseguir distinguir olhos ou rosto. Gritei e caí para trás. Bati as costas na parede, encostei o colchão de novo, saí correndo do quarto. 6 horas, noite começando a cair, a luz do dia sumindo rapidamente, e as batidas não paravam. Vinham de lugares diferentes, porta da frente, janela do quarto, porta dos fundos, às vezes de 2 lugares ao mesmo tempo. 3 batidas. Deixa eu entrar. 3 batidas. Por favor, deixa eu entrar. Eu tampei os ouvidos, cantei alto para não ouvir. Rezei todas as orações que eu sabia. Nossa Senhora, Aparecida me proteja, São Jorge Guerreiro me defenda, Jesus Cristo me salve. 7 horas, a tempestade tinha voltado com força total, a segunda metade do ciclone chegando, e junto com ela as batidas ficaram mais insistentes, mais urgentes, como se o que quer que fosse lá fora soubesse que o tempo estava acabando. Batidas rápidas e repetidas. Deixa eu entrar. A voz agora era mais alta, mais desesperada, mas ainda tinha aquela qualidade estranha, aquela distorção que não parecia humana. 8 horas. Eu estava encurralada no banheiro, o cômodo mais pequeno da casa, sem janelas, só uma fresta de ventilação no alto, sentada dentro da banheira com um cobertor por cima, tremendo não de frio, mas de medo absoluto. E ainda assim, eu ouvia 3 batidas, a porta do banheiro agora. Aquela coisa, o que quer que fosse, tinha entrado na casa. Eu tinha certeza, tinha entrado e estava me procurando. Vai embora. Eu sussurrei. Pelo amor de Deus, vai embora. Deixa eu entrar. A voz respondeu, agora do outro lado da porta do banheiro, tão próxima que eu podia sentir. Havia algo profundamente errado com aquela voz. Ela não ecoava direito, não se misturava com os sons da tempestade. Era como se viesse de outra dimensão. A maçaneta começou a girar, devagar. Eu via ela se movendo. Pulei da banheira e segurei a maçaneta com as 2 mãos, empurrando contra, sentindo uma força do outro lado tentando abrir. Não, eu gritei. Você não entra. A força aumentou. A maçaneta girava mesmo com eu segurando. Era impossível. Era forte demais. Não era força humana. E então, de repente, parou.
A maçaneta voltou para a posição normal. A presença do outro lado sumiu. Eu senti ela ir embora, como se uma pressão no ar tivesse sido liberada. Fiquei ali segurando a maçaneta por mais 1 hora, sem coragem de soltar, sem coragem de abrir e verificar. 9 horas. O vento começou a diminuir de verdade dessa vez. O pior tinha passado. O ciclone estava se afastando. 10 horas. Quase silêncio. Só uma chuva fraca. Tudo parecendo irreal depois de horas daquele inferno. Abri a porta do banheiro com cuidado. A casa estava destruída. Água por todo lado. Móveis virados. Teto parcialmente caído. Mas vazia. Completamente vazia. Andei pela casa inteira, checando cada cômodo, procurando sinais de que alguém tinha realmente entrado. Mas nada. Não havia pegadas além das minhas. Não havia marcas. Nada. Fui até a porta da frente. A cadeira ainda estava encostada. A tranca ainda fechada. Impossível alguém ter entrado por ali. Mas eu tinha ouvido. Eu tinha sentido. Não estava louca. Eu sabia que tinha acontecido. Passei a noite acordada, sentada na sala com uma faca de cozinha na mão, esperando. Mas nada mais aconteceu. Quando o sol nasceu no domingo, saí para avaliar os estragos. Araranguá estava destruída, casas destelhadas, árvores caídas, carros virados. Parecia cenário de filme de guerra. Fui até a casa da vizinha do lado, a Dona Rosa, uma senhora de 70 anos que morava sozinha. Bati na porta, ninguém atendeu. Voltei mais tarde com a polícia. Quando conseguiram chegar no bairro, arrombaram a porta. Dona Rosa estava morta, sentada na poltrona da sala, com expressão de puro terror no rosto, mãos agarradas nos braços da cadeira. O médico disse que foi ataque cardíaco, provavelmente causado pelo estresse da tempestade. Mas eu vi o rosto dela. Eu vi aquele olhar. Ela tinha visto algo. Tinha experimentado o mesmo horror que eu. Nos dias seguintes, conversando com outros sobreviventes, alguns mencionaram coisas estranhas durante a tempestade. Vozes que não deviam estar lá. Batidas em portas e janelas. Presenças invisíveis. Mas a maioria descartava como imaginação, como efeito do medo e do estresse. Mas alguns poucos, como eu, sabiam que tinha sido real. Hoje, 21 anos depois, eu nunca mais morei sozinha. Não consigo, não depois daquilo. Sempre tenho alguém comigo, um colega de quarto, um parente, qualquer pessoa. E quando venta forte, quando uma tempestade se aproxima, eu fecho todas as portas, tranco todas as janelas e rezo para que aquilo, o que quer que tenha vindo com o ciclone naquele dia, não volte. Porque eu entendi algo naquela noite, algo que me apavora até hoje. Às vezes, quando a natureza se manifesta com toda a sua fúria, quando a realidade se quebra um pouco, quando o impossível se torna possível, nem que seja por algumas horas, outras coisas aproveitam a oportunidade. Outras coisas cruzam, outras coisas vêm junto. E essas outras coisas batem na sua porta, pedem para entrar com voz humana e esperam pacientemente que você cometa o erro de abrir. Porque se você abrir, se você deixar entrar, eu não sei o que acontece e não quero saber, nunca quero saber. Mas uma coisa eu tenho certeza absoluta: Dona Rosa abriu a porta dela e o que entrou matou ela de susto, literalmente. Então, quando baterem na sua porta no meio de uma tempestade, quando uma voz pedir para entrar, quando seus instintos gritarem que algo está errado, não abra, pelo amor de Deus, não abra, porque tem coisas que vêm com a tempestade e essas coisas não deveriam existir nesse mundo. Você já passou por algo paranormal durante uma tempestade? Tem alguma história assustadora para compartilhar? Sua história pode ser a próxima do canal. E fica de olho porque sempre tem vídeos novos aqui no Assombrosos. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho
E comenta qual história te assustou mais. Obrigado por assistir. E lembra, se você tem coragem, fique comigo.